Bom dia a todos. Vamos dar início à aula de discussão a respeito da videoaula número 4, Forças de Troca e Estatística Quântica. Essa é uma aula que tem bastante implicações conceituais a respeito da mecânica quântica e é um assunto bastante importante. Nós terminamos a aula com estatística quântica e desses dois conceitos a gente tira a regra que a gente vai utilizar para popular os estados quânticos num átomo, né? Existe ainda algum problema a respeito de como esses elétrons interagem entre si dentro do sistema quântico que constitui o átomo, mas aqui é um começo da solução desse problema. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Nós já temos uma pergunta no chat, mas talvez essa pergunta seja um pouquinho avançada, então eu vou esperar mais um pouquinho para ver se tem alguma pergunta. Professor, eu acho que na linha da pergunta da Lucy, acho que foi a Lucy, foi. Na linha da pergunta da Lucy, eu entendi aquela questão dos gráficos com a simetria e a antissimetria, mas o que eu fiquei confusa eu entendi a interpretação, e aí quando se fala de como aquilo vai estar distribuído, da probabilidade, mas a parte onde explica a ideia na hora de montar aquele primeiro gráfico, eu fiquei um pouco perdida. Tá. Então vamos lá. Eu vou juntar a sua pergunta com a da Lucy. A Lucy está perguntando no chat: professor, poderia falar um pouquinho mais sobre a função de onda na combinação simétrica e antissimétrica? Ela também faz um comentário a respeito do som estar congelando. O som está congelando para mais alguém? Aqui para mim tá normal. Tá normal. Ok, então eu vou continuar, Lucy, e talvez se congelar muito, pode ser que seja a sua internet, e aí se você perder, você pode checar no vídeo da gravação depois, tá bom? Ah, legal. Ela disse que melhorou. Então vamos lá. Ela pediu para comentar um pouquinho da combinação de funções simétrica e antissimétrica, e aí, bom, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente vai colocar duas... vamos começar do menos difícil para o mais difícil, tá certo? Quando a gente vai colocar duas partículas num sistema quântico, a gente tem que estar consciente do seguinte: se você tem, por exemplo, um átomo de hélio, onde você tem lá um núcleo e você vai colocar dois elétrons para ocuparem dois estados quânticos dentro da eletrosfera, né? Esses elétrons, eles são, em princípio, indistinguíveis, quer dizer, você não consegue determinar qual elétron é qual, você não consegue marcá-los, você não consegue rastreá-los. Então você sabe que tem dois, mas você não sabe exatamente como fazer uma identificação do elétron A e do elétron B, né? Qual que é a indicação de que você não consegue fazer isso? É o fato de que se você pegar esses elétrons, né, que estão lá nos seus estados quânticos, e fizer uma inversão desses elétrons, se você fizer a troca desses elétrons, a energia do sistema não muda, né? O momento angular do sistema não muda. Então, as observáveis físicas, elas não podem mudar, né? Elas não mudam, né? Então, se você mede o estado de um átomo de hélio, ele não deve depender de qual elétron está ocupando qual estado quântico, né? Ela deve ser simétrica em troca de partículas, é assim que a gente diz, né? Então, se a gente for olhar na equação de Schrödinger, as observáveis físicas também não podem mudar, né? E é daí que surge essa questão de você ter duas possibilidades de combinação de função de onda que resultam em uma simetria de troca de partículas, né? Você tem a função de onda simétrica e a função de onda antissimétrica. Deixa eu trocar de cor aqui. A simétrica e a antissimétrica, né?
Aí, o que resta agora a gente determinar é qual função de onda a gente vai usar, né? Se é assimétrica ou antissimétrica. E aí, Lucy e Mariana, isso vem de observação experimental, porque as duas funções elas se comportam de jeitos diferentes, né? E é isso que eu tentei demonstrar aqui um pouco mais abaixo, que é na formulação desse gráfico aqui, né? Nessas duas imagens, essa primeira imagem e nessa primeira imagem, o que a gente tem é o gráfico desses dois termos em separado, né? Os dois termos, eles são os mesmos termos, calculados da mesma forma para a função de onda simétrica ou antissimétrica. O que muda é esse sinal aqui, ó, de mais ou de menos, né? Então, o que acontece? Como eu estou fazendo um exemplo aqui do poço quadrado unidimensional, e eu vou colocar duas partículas nesse poço quadrado, que é unidimensional, nós temos a coordenada da partícula 1 e a coordenada da partícula 2. Quer dizer, a gente está atribuindo matematicamente os índices 1 e 2 a essas partículas, né? Então, o que nós temos aqui é a função de onda da partícula, a função de onda multiplicada, né, das duas partículas, mas aqui nós temos a coordenada da partícula 1 e aqui a coordenada da partícula 2. Né? Então, você pega a partícula 1, calcula a função de onda no estado alfa, que pode ser o estado fundamental, pode ser o primeiro estado citado, né? o estado que ela esteja. Aí você pega a função de onda da partícula 2 no estado beta, que pode ser o mesmo ou diferente do estado alfa, e multiplica as duas funções para obter esse gráfico. Veja que aqui vai depender da posição da partícula 1 e da posição da partícula 2, né, esse produto. Então, ele fica aqui nesse gráfico bidimensional, aqui, ó, com duas coordenadas, a x1 e a x2, e aqui o que a gente vê é o produto dessas duas funções para cada uma das posições, x1 e x2. Nesse outro termo, se faz a mesma coisa, só que se troca a partícula 1 no estado beta e a partícula 2 no estado alfa, né? Então, se você for pensar que você está fazendo só essa troca de estados, isso representa uma rotação aqui, né, dessa figura, né? Então, se a gente olhar, lembra um pouquinho do poço quadrado infinito, né? Para o estado fundamental, a gente só tinha nós na função de onda nas extremidades do poço. Não tinha nenhum nó no meio. Então é isso que a gente vê aqui, ó, nesse perfil da função na coordenada x1, tá vendo? Então a gente pode dizer que a coordenada x1 ela está no estado fundamental, a partícula 1. Se a gente olhar essa função para a partícula, para a coordenada x2, a gente vê que a função de onda ela tem um vale aqui, depois ela zera no x2 igual a zero, e depois ela cresce de novo e zera aqui no máximo, né? Então, a função de onda em função da coordenada de x2, ela tem um nó aqui. Então, ela estaria no primeiro estado excitado, no primeiro estado excitado. Quando a gente inverte o estado alfa e o beta, essa situação fica ao contrário, tá vendo? Ela tem um vale aqui para a coordenada x1, aqui, mas não tem nenhum vale para a coordenada x2. Então, aqui, essa situação é invertida. Aí, quando a gente vai analisar a situação, né, o comportamento da função de onda total, combinada com o modelo simétrico, a gente tem que usar o sinal de positivo aqui. Então, a gente tem que somar esse gráfico com esse para dar esse aqui. Então, aqui é o gráfico da soma. E aqui é o gráfico da subtração. Então, quando a gente vê aqui, as partículas que são combinadas na forma simétrica, elas têm máximos onde as coordenadas x1 e x2 são próximas ou idênticas.
máximo onde elas são idênticas, mas como é um pico aqui, né? Então, agora, quando você tem a combinação antissimétrica, aí o que você percebe é que essa função ela tem um mínimo no mesmo eixo, onde as coordenadas x1 e x2 são idênticas, né? Aí você percebe dois comportamentos diferentes. Um tipo de partícula é gregária, que se chama, né, que elas tendem a ficarem próximas, mesmo elas estando em estados diferentes, elas tendem a ser medidas, elas tendem a ser observadas em posições próximas. E as funções de onda antissimétrica, elas tendem a ser observadas, as partículas cujas funções de onda são combinadas antissimetricamente, elas tendem a ser observadas em posições opostas, né, distantes umas das outras. Eu não sei se isso responde à pergunta da Lucy e da Mariana. A minha respondeu sim, professor. Eu estava confusa com a ideia do primeiro gráfico, sabe? Como que ele tinha sido montado. Aí agora que você falou, né, do nó, onde fica cada nó, os ventres, fez por sentido. Obrigada. Tá. Então aqui você percebe que tem dois tipos de partícula. Aquelas que são combinadas com função de onda, aquelas que têm suas funções de onda combinadas do tipo simétrica e as antissimétricas. Ainda sobra dizer quando a gente deve usar qual dessas partículas, né? E aí que vem essa outra tabela aqui, né? Que experimentalmente se observa que as partículas que têm spin semi-inteiro, elas têm as suas funções de onda combinadas antissimetricamente, e aquelas que têm spin inteiro ou nulo, né, elas são combinadas de forma simétrica, né? Isso, o que eu gostaria que vocês percebessem, o que eu gostaria de tentar passar, deixar mais ou menos como conceito a se aprender aqui, é que pela mecânica quântica, pela equação de Schrödinger, a gente está descobrindo propriedades de partículas fundamentais, né? Então veja que no estudo do modelo atômico, a gente descobriu que as partículas fundamentais, como o elétron, elas têm um momento angular intrínseco, que é uma propriedade que a caracteriza como uma partícula fundamental. A gente não consegue atribuir esse conceito a alguma coisa mais fundamental, quero dizer, a gente não consegue dizer que esse momento magnético vem de uma rotação, por uma série de inconsistências. O que a gente consegue dizer é que essa partícula tem um momento magnético intrínseco. Então, essa seria uma característica fundamental que a caracteriza como uma partícula fundamental. Ao mesmo tempo, a gente descobre agora que essas partículas, em decorrência do princípio da incerteza, a gente não consegue rastreá-las, a gente não consegue marcá-las. Então, a gente percebe que tem uma outra característica fundamental das partículas elementares, que é essa questão de como você combina suas funções de onda, né? Como a gente chama isso de paridade, né? Como se dá a combinação das funções de onda. Então, por meio da mecânica quântica, a gente está descobrindo novas propriedades, ou as propriedades dessas partículas elementares, né, que está compondo essa nova física, né, subatômica. A Tabata está perguntando, no quesito distinguível e indistinguível, o que difere o átomo de hidrogênio e o de hélio? Pois é, Tabata, na verdade, o que acontece é o seguinte: esse conceito de distinguibilidade, ele pode ser aplicado ao átomo de hidrogênio e ao átomo de hélio. Não tem um átomo de hidrogênio especial que o difere dos outros átomos de hidrogênio, eles são todos idênticos. O que você pode ter é um átomo de hidrogênio num estado fundamental, outro num estado excitado, e você consegue diferenciá-lo, mas de uma vez que os átomos de hidrogênio estejam no mesmo estado, você não consegue diferenciar um do outro. Agora, você consegue diferenciar um átomo de hidrogênio do átomo de hélio, que é justamente pelo número de prótons que ele tem no núcleo, né?
número de elétrons que ele tem na eletrosfera, né? Então, pelas interações, pela medida das energias de estado, pela medida de momento angular, você consegue determinar se um determinado átomo é um hidrogênio, um hélio ou um ferro, por exemplo, né? Por essas características, você consegue diferenciar os átomos. Agora, você não tem essas características diferindo elétrons, por exemplo, ou prótons, né? Essas são já partículas mais fundamentais, né? Então, eu não sei se isso responde a sua pergunta. Então, professor, na verdade eu fiz essa pergunta porque eu tô meio que travada na pergunta 1 da lista. Não sei se é relevante na discussão, mas a Tá. pergunta 1 da lista, ela pergunta, né, porque é impossível distinguir dois elétrons em um átomo de hélio, mas não dois elétrons em dois átomos de hidrogênio separados. Aí eu tô meio que nessa Tá. essa dúvida, por isso que eu perguntei. Ok. Então, vamos lá. Você não consegue distinguir dois elétrons que estejam no átomo de hélio, porque não existe nenhum experimento que você consiga fazer para determinar qual elétron é qual. Quer dizer, se você fizer uma medida de momento angular do átomo de hélio, é indiferente de qual elétron está em que estado quântico, de uma vez que você faça a medida do momento angular do átomo de hélio, ou da energia dos estados do átomo de hélio, qual elétron está ocupando que estado quântico não faz diferença. Mas quando você separa os elétrons em dois átomos de hidrogênio diferentes, você pode, de fato, conseguir distinguir esses elétrons, primeiro porque eles estão submetidos em potenciais diferentes, eles estão restritos a posições diferentes. Então você pode olhar para um átomo de hidrogênio e dizer esse átomo tem um elétron e esse outro átomo tem outro elétron, né? E você, inclusive, consegue fazer medidas, sei lá, medida de estado quântico, lá, a medida de transição de um determinado do elétron num determinado estado de hidrogênio para outro. E aí você consegue diferenciar os elétrons que estejam nesses dois átomos, né? Não sei se respondi sua pergunta. Não sei se eu respondi a pergunta da lista Respondeu para sim. você. Não, é porque, assim, eu estava pensando exatamente nisso, só que eu fiquei meio travada na questão da mecânica clássica, que ela diz Tá. que quando você observa, você não pode garantir, né, que nenhuma propriedade seja descaracterizada. Eu fiquei Tá. nesse meio fio, mas respondeu sim, professor. Obrigada. Tá. Vamos pensar um pouquinho, assim, matematicamente, do ponto de vista da probabilidade, como a gente pode definir esse problema. Veja só que num átomo de hélio, você tem lá os dois elétrons, cada um tem a sua função de onda, e elas estão restritas à mesma região do espaço. Então, existe uma sobreposição entre as funções de onda. De uma vez que você faça uma medida, existe uma probabilidade de posição, por exemplo. Existe uma probabilidade de, numa determinada posição, você medir tanto um elétron quanto o outro. Qual você vai medir, você não tem como saber, né? Então, esses elétrons são indistinguíveis porque as suas funções de onda têm sobreposição. No caso das funções de onda de elétrons que estejam em dois átomos de hidrogênio diferentes, não há sobreposição, né? Se tivesse sobreposição, é porque eles são uma molécula, né? Eles estão ligados. Mas como a gente não está supondo isso, a gente está supondo que eles estão afastados, não há sobreposição. Então, de uma vez que você faça uma medida de posição de cada elétron, você consegue determiná-los na proximidade de cada um dos seus respectivos átomos, né? Então, essa questão de simetria, do ponto de vista probabilístico, a gente caracteriza assim, como sendo, se existe uma sobreposição, uma região onde há sobreposição, é porque naquela região as duas partículas são indistinguíveis. É claro, né? Sendo do mesmo tipo, né? Elétron com elétron, próton com próton, né? Entendi. Isso aconteceria, a gente supondo dois átomos de hidrogênio separados, mas se a gente Isso. pensar com H2, por exemplo, isso mudaria? Muda totalmente, quer dizer, quando você faz uma medida de posição, a gente vai ver isso quando a gente vê ligações moleculares, que tem um tipo de ligação
que é a ligação covalente. Eu acho que você deve ter, Sim. talvez você tenha aprendido isso no colégio, onde a gente diz que os elétrons são compartilhados pelos dois átomos. A gente diz que eles são compartilhados justamente porque você não consegue diferenciar em qual átomo que ele está. Entendi. Então, se eu falo em 2 elétrons e duas moléculas de hidrogênio, então essa situação é totalmente diferente do hélio, mas se eu falo de um H2, a gente cai exatamente na mesma situação do hélio, que a gente não consegue diferenciar. Isso, em questões de indistinguibilidade, sim. Né? Entendi, professor. Obrigada. De nada. O Matheus levantou a mão. Bom dia, Matheus. Professor, eu queria, mais ou menos na linha da Tabata, eu não posso responder essas questões pensando no fato da simetria. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele é composto, pensando no estado fundamental, composto de elétrons, os elétrons, ou a gente pode falar férmions, né? O hidrogênio é composto de elétrons, os elétrons possuem ondas antissimétricas, e por isso, de repente, eu não poderia distinguir elétrons dentro do hidrogênio pelo fato das suas funções de onda serem antissimétricas, diferentemente do hélio, que é um bóson, e como as ondas são simétricas, elas se sobrepõem, e aí eu não conseguiria distinguir. Eu não posso responder assim essa pergunta? Eu não sei exatamente, quer dizer, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas eu quero fazer um comentário aqui que essa questão de combinação simétrica e antissimétrica só faz sentido quando a gente tem mais de um elétron, né? Quando a gente vai combinar a função de onda, porque as funções de onda têm alguma sobreposição. Se elas têm sobreposição, é porque a gente tem que combinar essas funções de onda. Aí elas se combinam ou simétrica ou antissimetricamente. É isso que você quis dizer? Eu queria, assim, ela é verificável, essa questão da função de onda? Quer dizer, é que o senhor tinha comentado que a gente não consegue analisar exatamente dentro sei lá, de um átomo de hidrogênio, essas funções de onda. Eu queria entender se isso é verificável. Eu consigo olhar e analisar essas funções de onda, ver se eu consigo distinguir um elétron do outro a partir das funções de onda, sendo elas simétricas ou antissimétricas? Sei. Porque eu não sei. Me confirma uma coisa. Você não está confundindo o fato da função ser par ou ímpar com simétrica e antissimétrica, não, né? Não, não. É que como o senhor falou em distinguibilidade, aí eu estou pensando nisso, entendeu? A gente Tá. distinguir a partir da função de onda. A gente pode distinguir, por exemplo, você tem dois átomos de hidrogênio, um deles o elétron está no estado fundamental, outro deles está no estado excitado, primeiro estado excitado. Aí eles vão ter funções de onda diferentes, e você pode sim diferenciá-los por conta disso. É isso? Em diferentes estados a gente consegue diferenciar. Agora, no mesmo estado, mesmo que sejam ondas antissimétricas, não, né? Então, mas aí que tá. Agora vamos para o caso do átomo de hélio, onde você tem um elétron no estado fundamental, o outro estaria junto com ele no estado fundamental, com o spin invertido, mas vamos imaginar que o segundo elétron esteja no primeiro estado excitado. Então, a gente saiu daquela situação onde a gente tinha um átomo de hidrogênio com um elétron no estado fundamental e outro átomo de hidrogênio com um elétron no primeiro estado excitado. Agora a gente está olhando o caso do hélio com um elétron no estado fundamental e um elétron no estado excitado. Certo? Aí você faz uma certa medida de posição do elétron. E você encontra o elétron numa determinada posição que é caracterizada pelas coordenadas esféricas R, θ e φ, quaisquer que elas sejam. Qual foi o elétron que você mediu? Desculpa, professor, não entendi. O senhor pode repetir esse final? Sim. Você tem um átomo de hélio, um elétron está no estado fundamental e outro no primeiro estado excitado. Aí você faz uma medida de posição de um elétron. Você mede um elétron e
mede as coordenadas de posição dele. R, θ e φ num sistema de coordenadas esférico. Qual foi o elétron que você mediu? O que estava no estado fundamental ou o que estava no estado excitado? No estado fundamental? Não tem exatamente como você responder essa pergunta, porque as duas funções de onda elas se sobrepõem. Entendi. Essa que é a questão. Você vai medir a posição desses elétrons. Qual elétron você mediu? Bom, o primeiro estado excitado lá, ele tem alguns zeros em determinadas posições, o estado fundamental não tem zeros, mas, enfim, de certa forma ela se sobrepõe, de forma que quando você mede um elétron, a posição de um elétron numa determinada posição, você não sabe qual é. Você teria que medir a energia, teria que medir o momento angular, possivelmente poderia distinguir, mas não necessariamente. Então, você tem essa que é a questão. Se você tem a sobreposição das funções de onda, você não consegue distinguir os elétrons por medida de posição, enfim. Essa que é a questão. Quando você sobrepõe, você tem ambiguidade. Entendi. Tá legal, professor. Obrigado. O André está fazendo um comentário aqui que uma forma de pensar é que a função de onda de duas partículas idênticas é uma única função de onda. A simetria e antissimetria são características de uma função de onda referente a duas partículas que é inseparável em duas. Justamente. Essa expressão aqui, ela está justamente misturando. Cadê? Não é essa? Essas expressões aqui, elas estão misturando para você, na mesma função de onda, essa informação de partícula 1 no estado alfa e partícula 1 no estado beta. Então ela está misturando isso tudo, essa informação toda aí. O Wagner levantou a mão. Oi, Wagner, bom dia. Oi, professor, bom dia. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, minha dúvida está nessas funções, professor. Espera aí, ficou abafado, eu não estou mais te ouvindo. É que eu estou no tablet, eu não sei onde que é o microfone aqui do tablet. Agora estou ouvindo bem. Tá Se melhor? você falar assim, eu ouço. Tá, então eu não vou mexer aqui. Então vamos lá. Aí você começou com uma suposição 1, onde você pega a função de onda de uma partícula em um estado fundamental e soma com a outra, se puder voltar uns 2 slides, só porque eu tô aqui, é isso. E soma com uma segunda partícula em um outro estado fundamental e faz aí você faz a densidade de probabilidade. Aí numa segunda suposição, você pega a função de onda de uma partícula 1 no estado fundamental alfa, partícula 2 no estado fundamental beta. Então, mas aí você multiplica, né? Então, a função total da superposição, né? Você multiplica em um e o outro lá você soma. E nessa terceira suposição que você separa entre funções totais simétricas e antissimétricas. Então, isso daí é um passo a passo para chegar nessa terceira suposição? Ou cada uma delas são específicas para um certo estudo do átomo? Você Entendeu? diz a suposição 1 e 2. A suposição 1 e 2 é um pré-requisito para chegar na suposição 3, é isso? Não, eles são contra-exemplos. Eles É são isso que exemplos de como a função de onda não deve se comportar num sistema quântico com mais de um elétron. Faz sentido isso para você? Porque veja só, se eu tenho se eu combinar as funções de onda desse jeito aqui, eu chego nessa expressão aqui para a densidade de probabilidade. Aí se eu pegar esse índice 2
esse índice 1 e esse índice 2 e trocar eles de posição, eu chego em outra distribuição de probabilidade, que é totalmente diferente. Então, o que acontece? Nessa forma de se combinar funções de onda, faz diferença de qual elétron está ocupando qual estado. Então, a gente não pode usar essa combinação, porque isso resultaria em você ter um sistema quântico e ter energias diferentes só de trocar os elétrons de lugar, só de trocar os elétrons de estado quântico. Energia total, eu estou falando. Né? Agora, aqui, no caso da multiplicação, é um exemplo análogo. Então, se você combinar a função de onda desse jeito, quando você troca a partícula 1 e 2, você obtém densidade de probabilidade diferente, resultando na mesma implicação. Quer dizer, se você fizer uma medida de energia, vai depender, se as partículas se combinassem dessa forma, as suas funções de onda, a energia do sistema ia mudar. Né? Se a densidade de probabilidade muda, lembra que quando a gente vai calcular a energia do sistema, a gente pega psi estrela vezes o operador energia vezes psi. Então, se esse cara muda, então a energia também vai mudar. Né? Se o psi estrela vezes psi muda, é porque a energia também vai mudar. Então, o que acontece? As partículas não podem ter as suas funções de onda também combinadas dessa forma. Então, aí eu te mostro qual é a solução real, qual é a solução que se adota para se estudar sistemas de mais de uma partícula. E é uma combinação das duas condições, mas não é uma combinação tão trivial. Quer dizer, não é que eu tenha uma argumentação, uma indução de como combinar a suposição 1 e a suposição 2 para chegar na suposição 3. Aqui eu estou te dizendo qual que é a condição final. Talvez a gente possa olhar aqui, né? Se você inverter essas partículas, você vai chegar numa condição análoga, mas inversa. Né? Então, diferente, mas com uma certa inversão. E aqui, né, na solução final, o que você faz é combinar as duas soluções de multiplicação, tá vendo? Se você combina elas, quando você vai calcular as funções de onda, você só tem você chega no mesmo resultado para a combinação simétrica, e para a combinação antissimétrica você só chega nessa fase diferente aqui, ó, -1 ao quadrado, que é 1. Então a densidade de probabilidade não muda. Veja que tem uma coisa interessante aqui, né? Que pelo fato de que você pega a função de ondas antissimétrica, se você trocar as partículas de lugar, você chega na mesma função de onda, só que multiplicado por -1. Mas o que me interessa é que a densidade de probabilidade não mude. Não a função de onda. A função de onda ela pode mudar. Se ela resultar na mesma densidade de probabilidade, para mim tá bom. Não sei se isso responde a sua pergunta. Oi? Respondeu? Você está me ouvindo? Acho que sim, acho que respondeu sim. sim para você. Não, a minha dúvida era mais ou menos essa, né, como que se chegou, né, a essa terceira suposição. Aí você coloca lá, a título de curiosidade, o determinante de Slater. Esse determinante de Slater, você consegue fazer ele para duas partículas e chegaria a essa resposta. Isso, exatamente. Para as combinações antissimétricas. Assim, e aí, tipo, aí vamos supor, aí você tem as duas partículas no mesmo estado fundamental. Aí a função total antissimétrica é igual a 0. Que acho que é o próximo, não é? Aqui, né? Esse aqui. Se você colocar as duas partículas, se você pegar a associação antissimétrica e colocar as duas partículas no estado alfa, aí você vê que a função de onda, a combinação resulta numa função que é identicamente nula. Ela é nula em todos os pontos. Isso proíbe as partículas que têm essa característica de serem encontradas no mesmo estado quântico. A probabilidade de você encontrá-las no mesmo estado quântico é 0.
E aí, nesse caso, a densidade de probabilidade é zero também. Isso, exato. E nem sempre ter, não tem nem essa Isso mesmo. limitação. Tá. Minha dúvida por hora era. Tá bom. Tá ficando abafado. Eu não sei se você quer fazer mais algum comentário. Abafado o áudio, não estou mais te ouvindo. É que eu não sei onde que é o microfone. Achei aqui, ó. Agora ficou bom, né? É isso, ficou bom. É que porque o microfone é um pontinho aqui, o que eu não consigo. Tá Ruim tudo no bem. tablet. Mas resolveu sua dúvida. Ah, não, sim, resolveu. A minha dúvida mesmo era, tipo, como que se chegou, né, a essas funções antissimétricas e simétricas. E aí a terceira suposição é como se fosse a solução do problema. Isso. Então, para as partículas que têm a simetria, se usa a função de onda total simétrica, e partículas que são antissimétricas, duas partículas antissimétricas, se usa a função total antissimétrica. Isso. Essa é Entendi. uma explicação que eu me baseei no iceberg, né? Então tem essa mesma explicação no iceberg. Eu achei útil porque ela mostra qual é a implicação de você, ou a necessidade de você combinar as funções de onda da forma correta, né? Quer dizer, se você combinar com soma, talvez o nosso primeiro reflexo seja justamente combinar com uma soma, porque já que são ondas, as ondas elas têm a interferência, né, construtiva e destrutiva, a gente poderia cair na tentação de combinar as funções de onda com soma. Mas elas têm essa combinação de funções de onda tem uma implicação na equação de Schrödinger, que é mudar o valor das variáveis observáveis. Já essa combinação que você está vendo na sua tela, que na verdade são essas duas aqui, elas têm a probabilidade de não mudar as observáveis as observáveis físicas. O Gabriel levantou a mão e também temos mais perguntas do Matheus no chat. Vamos começar com o Gabriel? O professor, bom dia. Bom dia. Eu acho que o senhor pode responder a do Matheus, porque eu acho que ela é mais diretamente relacionada com o que vocês já estavam conversando. A minha acho que foge um pouquinho. Então, eu acho que é melhor, sei lá, responder a do Matheus primeiro. Tá bom. Então, a pergunta do Matheus no caso do H2, que eu acredito que seja a molécula, por exemplo, são dois átomos de hidrogênio que compõem uma função de onda simétrica. Pelo fato de apresentarem uma função de onda simétrica, posso dizer que os elétrons são indistinguíveis por isso? Ou seja, a simetria é um critério para diferenciar? Isso me confundiu um pouco. Então, Matheus, seja as partículas se combinando pela função de onda simétrica ou antissimétrica, elas são indistinguíveis do mesmo jeito, né? Então, independe se as funções se combinam de forma simétrica ou antissimétrica. As partículas do mesmo tipo, elas vão ser indistinguíveis se elas tiverem sobreposição da sua função de onda, se elas estiverem no mesmo sistema quântico, né? Então, no caso do H2, o que acontece é o seguinte: os dois átomos de hidrogênio eles vão estar tão próximos que os dois elétrons de cada um desses átomos vão perceber o potencial dos dois núcleos separados. Então, eles vão estar submetidos a um mesmo sistema quântico, que é diferente desses que a gente está estudando agora, porque ele é um sistema quântico que tem dois núcleos, né? E elas vão ter sobreposição. E aí, nessa situação, os dois elétrons vão ser indistinguíveis, porque eles vão estar no mesmo sistema quântico com uma sobreposição das funções de onda, né? E mesmo os dois elétrons tendo a característica de serem férmions, portanto, têm as suas funções de onda combinadas na forma antissimétrica, né? Então, a condição para elas serem indistinguíveis é justamente estarem em uma situação de sobreposição, não exatamente
se elas têm função de onda simétrica ou antissimétrica. Eu não sei se eu entendi a sua questão corretamente, e se eu entendi, eu não sei se o meu comentário respondeu a sua pergunta. Não respondeu, professor. Agora eu entendi. Obrigado. Tá? Legal. Vamos lá, Gabriel. Pode perguntar. Beleza. Então, professor, a minha dúvida, ela era mais com relação à força de troca em si. Assim, a gente tem, às vezes, o impulso de, eu diria todas as vezes, mas a gente tem esse impulso de buscar especificamente uma explicação para a situação, né? Eu sei que, assim, muita coisa da física quântica obviamente, a gente fornece explicações, mas de vez em quando a gente meio que aceita uma questão mais antirrealista, assim, de que os resultados que a gente obtém bate com os modelos que a gente construiu e não necessariamente a gente encontra uma explicação exata para aquele fenômeno, né? Por exemplo, a questão do estado fundamental do átomo de hidrogênio, que ele não tem momento angular, então como que esse elétron se movimenta, etc. A gente ainda fala que, entre aspas, é uma órbita, mas, né, todas essas questões que a gente não tem, vamos dizer assim, o acesso direto para dizer, para dar uma explicação do que exatamente está acontecendo ali naquela situação. É só uma coisa que tem uma natureza que foge muito do nosso senso, né? Que é clássico, vamos colocar assim. E, na verdade, a minha pergunta vai por esse caminho, assim, de buscar uma explicação. O que exatamente seria essa força de troca? Porque, assim, eu entendi que ela vem porque quando a gente analisa essa combinação de função simétrica ou antissimétrica, naqueles gráficos, por exemplo, que o senhor estava explicando antes, a gente vê que, bom, a chance das partículas estarem em pontos próximos é muito maior do que elas estarem em pontos separados, certo? Mas, assim, geralmente quando a gente fala de forças, a gente tende a dizer, olha, essa força aqui, ela poderia ser reduzida, né, entre aspas, a uma das forças fundamentais, né, da natureza. Tipo, o que que a força de troca, ela representa realmente uma força nesse sentido que a gente poderia reduzir ela a uma força fundamental da natureza, ou ela é entre aspas, uma pseudo-força que a gente fala que é uma força, mas é algo que aparece só na estatística, vamos colocar assim. A gente sempre costuma encontrar bósons juntos e a gente sempre costuma encontrar férmions separados num mesmo sistema, entendeu? É mais essa. Não sei se eu consegui me fazer clara na Sim, pergunta. sim. Não, então, eu acho que está mais para o segundo caso. Quer dizer, é uma associação que a gente faz, porque as partículas que têm suas funções de onda combinadas de forma simétrica, elas tendem a se aproximar, e aquelas que têm a sua combinação da forma antissimétrica, elas tendem a se afastar. A gente faz uma analogia ao movimento de atração e repulsão eletrostática, mesmo a gente não tendo feito nenhuma suposição a respeito de carga das partículas aqui, né? Então a gente dá esse nome de forças de troca, mas eu não sei se eu daria o nome de pseudo-força, mas certamente ela não vem de um conceito usual de força, naquela que você, na mecânica clássica, atribui, sei lá, um campo, ou na mecânica quântica você atribui a uma partícula de intermediação, digamos assim. Ela é, na verdade, mais uma das características fundamentais que a gente está descobrindo desse mundo subatômico, né? Então, quer dizer, veja que a equação de Schrödinger ela possibilita as duas combinações. Portanto, a gente encontra partículas que se comportam de cada uma dessas duas formas, né? Então, outra coisa é por que está associado uma associada a momento angular inteiro e outra associada a momento angular semi-inteiro? Essa também é uma questão, quer dizer, não é uma interação magnética, não é uma interação de momento magnético. É uma coisa puramente observacional. Você relaciona as combinações simétrica e antissimétrica com o spin inteiro e semi-inteiro. Mas é porque você observa assim,
Não é porque você está assumindo uma interação magnética. Você viu que eu não fiz nenhuma suposição sobre carga e momento magnético. Então, eu acho que uma questão importante é que a gente, talvez, a gente era um pouco naquela nossa aula motivacional do curso de Física Moderna 1, onde o que eu disse lá era que, ou tentei dizer, era que quando a gente vai para a mecânica quântica, a gente facilita o nosso trabalho quando a gente faz um autopoliciamento e tentar ver quando a gente está tentando pensar os problemas do ponto de vista clássico, ou está querendo impor um conceito clássico num sistema quântico, já que nem sempre isso é aplicável, né? Então, o fato da gente querer tentar entender isso de um ponto de vista clássico, talvez impeça a gente de perceber que esse é um fenômeno puramente quântico, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, professor. Respondeu sim. É que eu acho que é exatamente esse o ponto. Assim, a gente tem essa ânsia de buscar essa explicação, vamos colocar assim, do jeito que a gente conhece, né, de explicação, de entender exatamente em todos os momentos, né, ou em todos os instantes sucessivos o que está acontecendo num determinado sistema, etc. Enquanto que a gente deveria estar pensando que, como o senhor colocou, o spin, por exemplo, é só algo que está ali que a gente não consegue, entre aspas, reduzir a um giro de cargas, por exemplo, né? Que cria um momento magnético, ou só um giro de um elemento que cria um momento angular em si, né? A gente não consegue reduzir a isso, a gente só atribui ele porque a gente percebeu experimentalmente isso. Então, a nossa teoria, ela tem né, é aquilo que eu tinha, de novo, aquilo que eu tinha falado, ela tem esse caráter que a gente encara, geralmente, de uma maneira meio antirrealista. Olha, ela está me dizendo que esse aqui é o valor, mas independe de uma explicação subjacente que a gente dá para de onde vem, por exemplo, esse spin, ou exatamente qual a natureza dele. É simplesmente algo que está ali, que surgiu nos nossos dados experimentais, né? Então, do mesmo jeito, a gente deveria pensar essa força como uma característica, como o senhor colocou de novo, fundamental da mecânica quântica, né? É algo que você constata estatisticamente quando você está fazendo a sua pesquisa ali, né? Você vai medir em laboratório, você encontra os seus bósons mais próximos e seus férmions mais distantes, nesse caso, assim. Exato. Mas tudo bem, sanou a dúvida, professor. Talvez essa não seja a pergunta, como é que você posso dizer? Essa não seja a resposta que inquiete o nosso subconsciente, né? Mas, por exemplo, a gente teve uma discussão interessante, ou um princípio de discussão, talvez, não sei, no grupo do WhatsApp essa semana a respeito da associação entre spin e giro do elétron, né? E aí que está a questão. É uma nossa tentativa clássica de querer enquadrar o momento magnético como um giro. Eu chamo a atenção, por exemplo, acho que quando vocês devem ter feito o curso de eletricidade, talvez o professor tenha comentado a respeito da existência ou não de monopolos magnéticos, né? E vira e mexe, eu acredito que naquela disciplina o professor possa ter comentado que existe pesquisa na busca de monopolo magnético. E vira e mexe, pipoca alguma notícia na mídia a respeito desse tipo de pesquisa, da busca de um monopolo magnético. Em última instância, a gente pode até dizer que essa busca por um monopolo magnético tenta reduzir o spin a uma coisa mais fundamental, né? Basicamente. Porque se você for pensar que o momento magnético do elétron é intrínseco a ele e é uma característica dele, então o que se observa é que as partículas fundamentais elas têm os dois polos, né? Os dois polos magnéticos nela, né? Então, dessa pesquisa se tenta reduzir isso. Ainda veja que há uma tentativa nossa de tentar entender o spin a algo mais, a outra coisa mais fundamental do que o próprio momento magnético, né?
E nessa questão da paridade, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, é uma característica que a gente percebe. Veja que é uma característica que a gente vê da equação diferencial e que se reflete no mundo subatômico, né? Quer dizer, é claro que a equação diferencial ela existe para tentar explicar o meio subatômico e não o contrário, né? Que o mundo subatômico existe por causa da equação diferencial, mas é uma forma de se estudar o mundo subatômico por indução, né? Uma vez que você estabeleceu um modelo, você tenta explorar ele em diversas condições, né, matematicamente. Perfeito, perfeito, professor. Eu gostaria só de puxar uma outra dúvida que eu percebi enquanto o senhor falava que eu tenho, Claro. é que, na verdade, é uma dúvida bem, assim, banal. É mais uma questão de que, enquanto eu estava tanto lendo livro, quando vendo a aula, eu me confundi em o que exatamente a gente chama de spin. Se é o momento angular S do elétron, ou, enfim, das partículas né, que possuem essa característica, ou se o número quântico S que a gente usa para caracterizar essas coisas, né? Porque a gente fala, o spin é meio, mas quando a gente fala por exemplo, do elétron, o spin dele é meio porque ele é um férmion, né? Mas quando a gente, por exemplo, vai calcular, vai falar do momento angular S do elétron, ele vai ficar na verdade vai ser meio H, né? H cortado. Não é meio cru. Então eu fiquei com essa dúvida. O spin, a gente se refere a exatamente o quê, né? Eu vou adicionar uma outra coisa que talvez te deixe mais confuso ainda, né? Que quando a gente fala spin é o número quântico S igual a meio, o S igual a meio é a projeção do spin, né? Porque o spin o momento angular intrínseco mesmo é raiz quadrada de meio vezes 1 mais meio, tudo isso vezes H cortado, né? Isso, isso, tem razão, tem razão. Então, eu acho que esses conceitos eles são intercambiáveis, quer dizer, se você falar de spin como sendo a propriedade do elétron, ou spin sendo igual a meio, acho que você só está caracterizando aquele estado por meio de um número quântico, né? A diferença, ou talvez o comentário para o que eu adicionei de complicação a isso tudo, é o fato de que o spin só tem duas projeções possíveis, meio e menos meio, então fica indiferente você falar do módulo, claro que contendo o sinal, né? Você está contando o sinal para baixo, porque a projeção te dá essa informação, né? Meio e menos meio. O módulo não te daria essa informação. É diferente, por exemplo, de quando você tem um elétron no estado quântico n igual a 2, onde o L pode ser menos 1, 0 e 1, né? E a projeção pode ser, enfim, tem outro range de variação que agora nem me lembro mais. Mas no caso do spin, do momento intrínseco, só tem dois valores possíveis de projeção, meio e menos meio. Então, acho que é por isso que se atribui ao spin esse número, né? Mais meio e menos meio. Respondi a sua Entendi. pergunta? Sim, sim, professor. Obrigado. Tá. Calma aí, antes... A Tabata fez uma pergunta, uma curiosidade. Se trocarmos o sinal das cargas dos elétrons e dos prótons, não ocorreria nada, já que são complementares. Agora, se trocarmos a simetria, a combinação da função de onda de spin semi-inteiro e de assimétrica para assimétrica, as partículas que são férmions seriam bósons e vice-versa, seria isso ou não? Se você trocar a carga, o sinal da carga, não muda, né? A solução da equação de Schrödinger não vai mudar. Mas se você trocar a forma como a função de onda dos elétrons se associa, muda radicalmente, né? A gente pode ter um insight a respeito disso na discussão da estatística quântica, né?
que na discussão da estatística quântica, a gente vê aqui que em sistemas de mais de um elétron, de mais de uma partícula, você tem esse tipo de estatística, né? Então, enquanto na estatística de Fermi-Dirac, cada elétron ocupa sozinho um estado quântico, na estatística de Bose-Einstein você tem um comportamento contrário. Você tem muitas partículas ocupando estados com energia mais baixa, né? Então, enquanto que você associaria aqui, no caso da população dos estados de um átomo, você colocaria um elétron em cada estado, seria como se você permitisse que todos os elétrons ocupassem o estado fundamental, né? Então, isso tem implicações, sim, na distribuição eletrônica, né? Na propriedade do átomo. Então, aí você tem uma mudança radical. Veja que a adoção de que o próton tem uma carga positiva e o elétron tem carga negativa é uma convenção, né? Isso é uma convenção. Não sei se eu respondi sua pergunta, Tabata. Se ficou faltando alguma coisa. Respondeu sim. Obrigada, professor. Não de nada. Mais alguém tem perguntas? Ninguém tem dúvidas a respeito dessa parte de estatística quântica? Vocês viram esse videozinho aqui da característica do L4 líquido? É muito interessante, hein? Se vocês não viram, deem uma olhada. Essa parte foi engraçada da aula, professor, porque na parte que você já estava explicando, eu não tinha visto esse slide. E eu falei, gente, não é possível isso. Fui pesquisar e caí exatamente nesse link que você já tinha deixado. E aí, na lista tem uma pergunta sobre isso, né? Até tirei a dúvida com o André, mas é bem legal mesmo. Porque realmente, tipo, é possível e realmente é. Pois é. É isso que eu acho super legal, super fascinante dessa, não dessa época pandêmica que nós estamos, mas dessa época de acesso irrestrito à informação, né? Porque quando eu fiz graduação, o meu contato com esse fenômeno foi essa figura aqui do iceberg, que é, enfim, muito ruim, né? Essa figura aqui. Muito ruim é para dizer o mínimo. Não explica nada, você olha e fala, não, isso não é possível. Ele é erro da edição, né? Mas o vídeo fala mais por si, né? Bom, eu gostaria que tivesse ficado claro dessa aula que, por consequência da propriedade dos elétrons de terem suas funções de onda combinadas da forma antissimétrica, a gente tenha aprendido que os elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico em um sistema quântico. E que, pela estatística de Fermi-Dirac, a gente tenha aprendido que os elétrons populam os estados quânticos, quando você tem muitos elétrons, né? Em ordem crescente de energia. E que essa população, essa forma como você popula os estados quânticos, ela tem uma dependência da temperatura, né? Da temperatura do sistema. Então, é importante isso para a gente entender o que vem na próxima aula dos átomos multieletrônicos e também para a gente entender depois um pouco da física do estado sólido, né? Então, eu acho que esses são conceitos importantes dessa aula. Eu gostaria que todos tivessem esse conceito bastante claro para o melhor entendimento do que vem a seguir. Está todo mundo claro com esses conceitos ou não? Ok. Mais perguntas? Alguém tem perguntas sobre alguma aula passada, alguma coisa assim? A gente tem mais um pouco de tempo aqui.
professor, eu tenho, Sim. na verdade, uma questão. Ah, eu não sei se alguém ia falar. Perdão se eu cortei alguém, mas é mais uma questão, professor, de a dúvida, né, que é com relação à às aulas passadas, é, é que assim, quando a gente falou quando o senhor deu a explicação lá da espira, né, da espira quadrada, que quando a gente, enfim, analisa a corrente dela, circulando em torno daquela área, a gente fala sobre um momento de dipolo magnético ali que surge, e se tiver um campo magnético externo, ela vai tender a se alinhar, né? E eu acho que uma coisa que me confundiu é que quando a gente pensa na espira, a gente automaticamente já fala, bom, essa espira ela tá presa, né, em algum, assim, por dois dos lados dela, ela tá presa, então ela vai rotacionar e vai eventualmente realmente direcionar o momento magnético dela na direção do campo magnético ali, né? Só que aí quando você vai vendo a questão do átomo, eu comecei a ficar meio confuso de será que o átomo, quando ele está num campo magnético externo, ele sempre consegue posicionar esse momento magnético exatamente na direção do campo? Porque o que isso começou a me confundir na cabeça? Bom, se ele conseguir, como o momento angular enfim, ele tem a mesma direção, né? Ele é contrário, mas ele tem a mesma direção do momento magnético. Conforme o momento magnético vai para a direção, se alinha com o campo magnético, e a gente costuma dizer que o eixo Z é o eixo do campo magnético, a gente estaria dizendo que a componente Z do átomo, ela é a mesma, a componente Z do momento angular, ela é a mesma é a mesma coisa que o módulo desse momento angular, né? Então, componente e módulo seriam a mesma coisa nesse sentido, porque a gente teria eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas a gente teria um momento magnético na mesma direção que o eixo Z ali, na exata mesma direção. Só que aí eu percebi que, enfim, eu li lá numa parte do livro, que ele fala que você tem que pensar que o átomo ele não tem uma forma de dissipar energia, ou seja, ele não está sendo restringido, por exemplo, igual a espira estava sendo quando ela girou. Ou seja, quando ele começa a girar, ele entra num movimento de precessão. Então, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco melhor isso, se eu estou pensando agora do jeito certo, né? Ou seja, eu estou pensando que o átomo, num geral, né, ele tende a precessionar, né? Ele não vai. Acho que eventualmente ele pode até se alinhar, mas eu queria também ver com o senhor o que o senhor tem a me dizer com relação a isso. Ele tem essa possibilidade de só por alinhamento a gente estabelecer que o a projeção do momento angular é igual ao módulo, porque ele está inteiro no eixo Z, enfim. Não sei, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco melhor essa situação na minha mente, assim, que está meio... Tá. Você deve se lembrar quando a gente estava demonstrando o átomo de hidrogênio no semestre passado, lá nas duas últimas aulas do curso, onde eu fiz uma discussão breve a respeito de quem era a direção Z, né? E eu disse que para um sistema sem uma direção preferencial, a direção do eixo Z ela era arbitrária, átomo a átomo, né? Então você tinha uma distribuição basicamente aleatória entre vários átomos do mesmo sistema, dada a ausência de um agente externo que definisse essa direção preferencial. Então, quando a gente põe um campo magnético, você está direcionando está definindo uma direção preferencial e está direcionando todos os eixos Z de todos os átomos que estiverem ali submetidos ao mesmo campo na mesma direção. Mas as componentes elas continuam obedecendo as mesmas regras de quantização. Então você não pode ter o módulo do momento magnético apontando unicamente na direção Z. A gente viu isso
que era uma consequência do princípio da incerteza, né? Então, você tem que admitir essa condição para que as componentes x e y, né, elas não sejam, digamos, conhecidas, né? Então, se você assumir que o momento magnético pode se alinhar completamente ao campo magnético, então você tem a situação onde você consegue determinar inequivocamente as condições de momento angular. Isso diz respeito ao princípio da incerteza de Heisenberg, né? É claro que tem outros efeitos, né? Quando você vai aumentando o campo magnético, você vai reduzindo as órbitas. Eu estou falando de condição de primeira ordem, né? A primeira condição seria essa, de alinhamento e as condições para respeitar o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas, independente da intensidade desse campo magnético, essas componentes x e y continuam existindo, né? Então, ele realmente apresenta... A gente atribui essa indeterminação a uma precessão, né? Porque se ele está precessionando, cada hora que você mede uma componente diferente de x e de y, né? Então, a gente atribui a esse movimento de precessão. Agora, eu acho que isso deve responder a sua pergunta, não tenho certeza. Não, responde sim, professor. Ajuda, então, meio que me guiar no sentido de que eu acho que eu estava, então, seguindo com o meu pensamento numa direção certa, né? Posteriormente, a entender essa questão do... Porque era exatamente isso que estava me incomodando, né? Isso que o senhor falou de quebrar o princípio da incerteza para o momento angular, né? Eu ficava pensando, bom, se ele alinhar, já era, a gente vai conseguir estabelecer isso, né? Ele vai ter... A gente não vai ter uma diferenciação entre projeção e o módulo em si do momento angular, né? Mas eu entendi aí o que o senhor falou, que se a gente aumentar o campo muito, por exemplo, a gente consegue meio que fazer com que essa ideia de precessão, né, que esse cone de precessão, ele vá se fechando, né, em torno, por exemplo, do eixo Z, ou pelo menos do momento angular total, né, que é o que precessiona em volta do Z mesmo, né? Isso. Não, então acho que sanou mesmo, assim, meu incômodo, né? Eu diria mais que é um incômodo que eu tava. Você vai se incomodar muito mais ainda com isso. Quando a gente for ver as É um grande propriedades incômodo. Porque... Tudo é incômodo na física quântica, na mecânica quântica, né? Pelo menos da primeira vez que você encontra. Eu acho que, na verdade, não deixa de ser um incômodo em muitas situações, mas, assim, eu acho que é algo que a gente aprende a lidar melhor, né? Talvez sim. Porque esse comentário que você fez é a respeito... Você está imaginando um átomo de hidrogênio, que é o átomo que a gente viu até agora. Então, quando ele está submetido a um campo magnético, ele se alinha. Então, qual seria a projeção do momento angular, etc. Mas, daqui a pouco, acho que na próxima aula mesmo, a gente vai ver sistemas de muitos elétrons, onde a quantidade dos elétrons, ou a forma como a gente popula os estados, vai fazer uma grande diferença na resposta ou na interação daquele átomo com o campo magnético externo, atribuindo mais complicações a esse exemplo que você deu, né? Então, quer dizer, isso aí você está falando é o sistema simples, olhando só a projeção do momento angular, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver mais complicações a respeito disso. Então, só de pensar que quanto mais elétrons você adicionar, mais você vai ter mais momentos angulares ali, e você falar desses momentos angulares individualmente deve ser uma loucura. Por isso que o Iceberg até comenta que, no geral, a gente costuma falar mais do momento angular total, né? Porque se você for parar para pensar do momento angular de cada elétron, você vai começar a ficar meio doido, porque é um precessionando em volta do outro e uma loucura. Exato. Exatamente. Mais alguém tem pergunta, comentário? Oi? Oi, Wagner. Eu gostaria de fazer uma pergunta Sim. nessa questão aí da estatística de
Fermi-Dirac. Uhum. Primeiro que assim, a minha pergunta é na questão da temperatura zero, né, do zero absoluto. Essa temperatura de zero absoluto, o átomo, ele geralmente fica em dúvida, porque se sabe a temperatura, assim, do espaço amostral de um átomo normal, assim, né? Fiquei em dúvida. E aí você tem assim, tipo, se a temperatura é igual a zero, todos os elétrons estão no estados fundamentais. Então eles começam do menor estado, da menor energia do estado fundamental até a maior energia. Então os elétrons vão se fixando assim, né, na menor energia até a energia de Fermi. E aí, quando a temperatura vai subindo, você vai tendo elétrons com energia maior do que a energia de Fermi nos estados fundamentais com uma energia maior, né? Não como se fosse assim mais próximo das camadas de valência. É mais ou menos essa a ideia, professor? Eu não sei se eu entendi direito essa parte. Sim, é mais ou menos isso. E aqui tem uma questão a respeito da temperatura, é um problema mais complicado do que o que eu apresentei, como você pode perceber, né? Definir a temperatura para um único átomo não faz sentido nenhum. Aqui tem um conceito subjacente que seria a distribuição dos elétrons, aliás, a distribuição dos elétrons, de muitos elétrons em muitos sistemas quânticos. Então, em média, nos átomos, todos idênticos, que estariam submetidos à mesma condição de temperatura. Se você medisse a distribuição, em média, os elétrons estariam distribuídos dessa forma aqui. Então, é claro que definir o conceito de temperatura para um único átomo não faz sentido, mas aqui a gente está vendo a temperatura se manifestando em muitos elétrons, né? Aqui talvez a gente possa entender um pouco mais qualitativamente numa coisa que é o seguinte, por exemplo, suponha que você tenha um elétron nessa posição aqui, nesse estado quântico aqui. Então, esse elétron, quando ele está nesse sistema e a temperatura começa a aumentar, os elétrons começam a receber uma certa energia térmica. Então, esse elétron que está aqui vai receber também essa energia térmica, que é baixinha, é pouca. Então, ele seria, em princípio, promovido para esse estado aqui. Ó. Só que esse estado aqui já está ocupado. Então, ele não aceita essa energia, ele não recebe, ele não absorve essa energia. Quem absorve essa energia são os elétrons que estão aqui no comecinho, porque ele sim pode receber essa energia e ser promovido para essa posição aqui. Né? Isso se manifesta, por exemplo, nos átomos, porque você tem dois tipos de interação espectroscópica, quer dizer, como você interage com esses elétrons de forma a medir as suas características. Né? Então, por exemplo, no átomo você vai ter elétrons que vão estar presos em sistemas quânticos mais profundos, lá nas camadas mais internas do átomo, e alguns elétrons que vão estar presos nas camadas mais externas. Então, para você fazer esse cara das camadas mais internas se promover a um sistema quântico superior, você tem que promover ele diretamente aqui para cima. Você não pode promover ele aqui numa posição intermediária, porque estão todas ocupadas. Mas você pode pegar um elétron que está aqui, no finalzinho, e promover ele já para cá. Né? Então, basicamente, vão ter dois tipos de interação espectroscópica. Aquela de absorção e de energias mais altas e aquela de absorção de energia mais baixa. Então, aqui você teria o que é chamado de transições óticas e aqui as transições de raio-x. Né? Então, talvez isso aqui, esse processo de que o elétron não pode transicionar para essas posições intermediárias, porque elas já estão ocupadas, talvez ajude a entender por que são só esses elétrons que transicionam para as energias maiores do que a energia de Fermi,
e não esses caras que vêm para cá. Eu entendi assim a sua pergunta, eu não sei se foi um entendimento correto. Não, a minha dúvida é mais assim, ó, tipo, essa estatística de Fermi-Dirac, ela é usada para os férmions, Isso. bósons e férmions. E a de Bose e Einstein é para os bósons. Mas na Isso. questão do Fermi-Dirac, o que eu entendi assim, não entendi superficialmente, eu ainda não estudei afinco esse conteúdo, mas por cima, sim, professor, é a questão de assim, vamos supor, pega um átomo que tenha, que nem o do ferro, tem 50 e tantos elétrons. Aí, esses elétrons, eles vão ocupando os estados fundamentais a partir do estado fundamental com menor energia. Então, vai começando lá o primeiro estado fundamental, o segundo, terceiro, quarto, e vai até lá a camada que eu ainda vou ver lá para cima. E aí, quando chegar lá nas últimas camadas, os elétrons que estão lá nas últimas camadas, eles vão estar num limiar ali da energia entre a energia que ele vai ter, uma energia maior do que a energia de Fermi. E essa energia de Fermi, aí ela é uma energia mais alta e faz com que esse elétron tenha uma transição maior para a camada de valência e formular, talvez, não sei, isso aí já vai, não sei, vai para acima para mais para frente dessa disciplina, mas aí esses átomos que estão ali na camada de valência, eles conseguem ter ligações para formar moléculas, é mais ou menos isso? Porque assim, o que eu entendi assim, quando está numa temperatura de zero absoluto, todos os átomos estão bonitinhos nas suas nos seus estados de camadas e pronto. Mas quando você tem uma temperatura que difere aí da temperatura do zero absoluto, os átomos das camadas mais longínquas do núcleo, eles têm uma energia maior que a energia de Fermi e aí, sei lá, forma ligações, é mais ou menos isso? Eu não sei. Não sei se eu entendi, não sei se eu entendi Não é que eles... minha própria dúvida. Tá. Não é que eles formam ligações, não, necessariamente. Quer dizer, todos os elétrons que estão ali nas últimas camadas é que são participantes das ligações químicas, independente da temperatura. Justamente porque são eles que estão mais expostos e mais fracamente ligados do que os outros. Mas o que isso aí quer dizer é justamente o fato de que nos estados aqui mais altos, aqueles que estão perto da energia de Fermi, que são aqueles que permitem que os elétrons ganhem quantidade de energia pequena, né? Justamente porque esses caras que estão mais profundo não conseguem ser promovidos com energias pequenas, porque os estados aqui já estão ocupados. Então a gente pode interpretar isso aqui como sendo também uma ordem, né, de excitação, digamos assim. Os elétrons que são os excitados são aqueles que estão mais na camada mais próximas aqui da energia de Fermi. A gente vai ver, talvez, a gente vai ver certamente, a gente vai voltar nesse conceito quando a gente for ver sistemas semicondutores, né? A gente vai ver que os condutores lá, eles têm propriedades das suas bandas de condução e de valência, tal, que eles vão ser sempre condutores, mas os semicondutores, eles vão ter a sua propriedade de condução definida por esse comportamento aqui, né? Da distribuição de Fermi perto da energia de Fermi. Então, talvez fique um pouco mais claro isso quando a gente vê esse comportamento. Mas, por enquanto, a gente interpreta assim, que esses elétrons que estão aqui, nos estados mais altos, que são aqueles que são promovidos primeiro. Não sei se satisfaz, pelo menos parcialmente, a sua dúvida. Ah, sim. Não, então, é que esses átomos que são
mais distantes aí do núcleo, quando eles recebem uma energia, eles fazem uma transição de estado, de camada, e é uma energia menor, aí você tem aí a frequência e o comprimento de onda da luz visível e ali um comprimento e frequência do raio-x. Então, você precisa de mais energia para tirar um elétron que está mais próximo da camada, as primeiras camadas. Então, Exatamente. eu entendi assim, basicamente. Agora, uma outra pergunta, professor, mas mais por curiosidade, eu vi o vídeo, mas eu não entendi essa questão do hélio 4. O hélio 4, na temperatura de 2 kelvins, aproximadamente, ele muda de estado e por isso que ele faz esse movimento, ele muda de estado da matéria? Eu não diria que ele muda de estado da matéria, porque antes daquela temperatura ele era líquido e depois ele continua sendo líquido. O que muda é que a proximidade dos átomos é tão grande que eles passam a ter seu comportamento regido não pela distribuição de Boltzmann, mas pela distribuição de Bose-Einstein. Então, eles passam a interagir como um sistema quântico, ao invés de interagir como um sistema clássico, dadas a sua proximidade. Isso significa que eles param de ter aquele comportamento não interagente da estatística de Boltzmann, que é essa aqui, e passam a ter o comportamento interagente, do ponto de vista quântico, dado pela distribuição de Bose-Einstein, né? Fisicamente, o que isso significa é que todos vão para os estados quânticos mais baixos e começam a agir coletivamente, porque estando todos no mesmo estado quântico, quando uma perturbação atinge um átomo, ela se propaga em todos os outros, porque estão todos no mesmo estado quântico, né? Estão todos no mesmo sistema e no mesmo estado, né? Então, é isso que você acaba observando. Essa superfluidez é justamente um efeito coletivo de todos os átomos seguindo a mesma tendência, né? Mas que nem naquele experimento do vídeo, o equipamento ele consegue chegar a essa temperatura de 2 kelvins. E aí, 2,17, né? É como se o... Porque, assim, né, no estudo, assim, sei lá, no ensino básico, eles dizem quando chega no zero absoluto, o átomo é como se o átomo parasse, né? E como se as partículas não tivessem mais movimentos. Então, nesse limiar de 2 kelvins, os elétrons param de ser Fermi e começam a interagir. Então, é como se o elétron do hélio ficasse na mesma camada que o outro elétron, é mais ou menos isso? Não sei se eu Não. estou... Aqui, nesse experimento, a gente está falando do átomo de hélio como um todo. O átomo de hélio como um todo, ele tem um momento angular total nulo, né? Então, é o átomo de hélio e tem que ser o hélio 4, não pode ser o hélio 3, porque também está entrando nessa conta de momento angular o momento angular do núcleo, no qual a gente não falou até agora, mas sendo o sistema do hélio 4, o átomo do hélio 4, tendo momento angular nulo, ele obedece à estatística de Bose-Einstein, o átomo, né? Os átomos que compõem aquele líquido lá. Mas o elétron dentro de cada um desses átomos continua tendo a sua função de onda antissimétrica. E dentro do átomo ele se comporta como dado pela distribuição de Fermi-Dirac. Consegui? Ah, sim, tá. Tá? Não é... Então, Entendi. coletivamente, os átomos seguem a distribuição de Bose-Einstein. Os átomos. Tá? Acho que eu já tirei minhas dúvidas, professor. Obrigado.
Beleza, obrigado, Wagner, pelas perguntas. Oi, Matheus, você levantou a mão? Quer fazer pergunta? Isso. Cabe mais uma pergunta aí, professor? Claro. Tá. Em relação à estatística de Fermi e Dirac, duas questões. Esse FD, né, uma probabilidade que ele quer dizer, assim, ou seja, por exemplo, quando t igual a zero, a gente tem que a probabilidade dos elétrons ocuparem todos os estados é 100%, é 1, é isso? Esse termo significa isso? É, ele descreve a probabilidade de ocupação daquele estado, exatamente. Certo. E o senhor comentou o seguinte, que é possível tirar elétrons de estados mais internos, ou seja, mais próximos do núcleo, para estados com energias superiores à energia de Fermi. Mas isso seria o quê? Seria uma fissão nuclear? Você teria que... tipo, a energia necessária... Não, é bem mais simples que isso. É o seguinte, imagina o átomo de hidrogênio. Quando a gente vai popular o estado quântico com o único elétron que ele admite, a gente coloca ele no estado fundamental. Então, o que acontece? A energia do último estado ocupado, que nesse caso do hidrogênio é o próprio estado fundamental, é a energia de Fermi. Então, promovê-lo a uma energia maior do que a energia de Fermi significa simplesmente mandá-lo para o primeiro estado, N igual a 2. Agora, quando você vai popular os estados quânticos do átomo de ferro, que tem 56 elétrons, aí, eu nem sei se é o Wagner que comentou esse número, mas eu não sei de cabeça. Então, você coloca lá todos os 56 em ordem, a energia do último elétron que você colocar lá é a energia de Fermi. Então, promover um elétron da camada interna para uma energia maior do que a energia de Fermi seria simplesmente pegar esse elétron que está lá no estado fundamental e colocar ele na energia acima desse cara. Entendi. Então, a energia de Fermi é um parâmetro para definir se ele ocupa ou não o estado, é isso? Exatamente. É um parâmetro Okay. dado que você vai ocupar esse sistema quântico, dado que esse sistema quântico comporta N elétrons, a energia de Fermi é a energia do último elétron. Entendi. E assim, ultrapassando a energia de Fermi, ele já não ocupa mais nenhum estado. E qual que é a situação do elétron ali, assim, praticamente falando? Porque eu não consigo enxergar. Depois ele deixa de ocupar o estado e o que acontece? Então, a energia de Fermi é só um parâmetro, quer dizer, é a energia se você ocupar todos os estados em sequência. É só para você, como é que eu posso dizer? Não é só para você, mas é a energia do último estado ocupado. Então, quando você promove o elétron para um estado acima desse, ele vai ocupar um outro estado quântico que está acima dessa energia de Fermi. Quer dizer, ele só precisa ter energia para ir para lá, só isso. Eu acho que tem mais implicação para esses elétrons que estão aqui em energia mais baixa, que eles não conseguem transicionar para as energias intermediárias porque elas estão todas ocupadas. Entendi. E a última pergunta, o fato deles ultrapassarem essa energia, porque você aumenta a temperatura e aí tem uma agitação dos elétrons ali, e é por isso mesmo, por conta dessa agitação. Tá, Exatamente, exatamente. beleza, obrigado. Nada. Bom, pessoal, temos o horário, mas eu gostaria de saber se mais alguém tem perguntas. Bom, eu vou parar de gravar o vídeo.